Fala pessoal, beleza? Prontinho de Clean pingando vocês, eu sou o João e hoje vamos falar um pouco sobre componentes independentes, né? Componentes standalones. Então aqui eu tô com a documentação do próprio Angular disponível aqui e essa novidade ela vem a partir da versão 14 do Angular, que a gente vai explorar bastante aqui ao longo do nosso projeto. E essa documentação ela é bem rica em detalhes, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acompanharem também. A gente vai analisar alguns fatores aqui, né? De forma bem resumida. Então, como que cria um componente standalone? Quais são as diferenças dele? Então, aqui a gente tem o nosso @component, né? Então, aqui a gente já tem uma variável standalone true. Os nossos imports, né? Aqui a gente vai poder importar componente, módulos e qualquer tipo de módulo do próprio Angular ou de algum framework. Que vai poder importar aqui diretamente no nosso componente. A gente vai poder aqui, como eu falei, né, usar um módulo específico aqui, seja de framework ou do próprio Angular. E aqui a gente também pode continuar usando o ngModule, né? Então, não necessariamente a gente tem que escolher um deles. A gente pode utilizar os dois em conjunto ou utilizar um ou outro, né? Então, aqui a forma de import muda um pouco, né? A forma default, né? Na forma padrão, a gente não fazer import de componentes aqui, né? Então, com essa atualização, a gente passa a poder importar um componente standalone dentro dos imports, não apenas em declarações mais, né? Aqui a gente também tem o nosso arquivo main, tem uma pequena alteração aqui, eu vou mostrar no VS Code aqui um pouco mais. Temos também, continuando no arquivo main, a gente tem os providers, que a gente vai incluir os nossos serviços aqui de providers. E aqui a gente tem um pouco de rotas, né? E rotas a gente vai abordar num próximo vídeo aqui, carregamento lento, né? Lazy load. E aqui a gente vai abordar um pouco mais. Então aqui bem resumidamente a gente vai utilizar o nosso projeto com componentes independentes. Dê uma olhada nessa documentação, ela é bem interessante. E se possível também assista esse vídeo aqui, que aqui tem todos os detalhes dessa nova atualização. Beleza? Então aqui com o nosso diretório do nosso projeto aberto, né? Vamos iniciar aqui o CMD. E aqui a gente vai criar o nosso primeiro projeto, né? Então aqui com o seguinte comando, ng-new. O nome do projeto, né? Nesse caso vai ser um jogo da velha. E aqui para identificar que ele vai ser um componente independente, deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. Então ng-new, jogo da velha, é o nome do nosso componente, perdão, do nosso projeto. E o comando é standalone. E com esse comando a gente vai garantir que a gente vai criar um projeto com componentes independentes, sem a necessidade de um módulo, né? Então ele já não vai ter nenhum tipo de módulo no na nossa estrutura default. Lembrando aqui, pessoal, que a gente não vai abordar nenhuma instalação do Angular ou do Node.js, então, mas se vocês acharem que existe a necessidade, deixe no comentário aqui que a gente faz um vídeo sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Que vai demorar um pouco, então eu vou avançar aqui o vídeo para a gente não perder muito tempo, tá? Pronto, o nosso projeto aqui foi criado. Vamos acessar agora nossa pasta do projeto, né? Então, foi criado como jogo da velha, né? A gente vai colocar CD, o nome da pasta. E aqui a gente vai abrir o VS Code, né? Code, ponto. Mostrando algumas novidades como a criação de componentes independentes, né? Aqui na pasta src, no nosso arquivo main aqui a gente já vê uma diferença, que a gente já vai pegar diretamente o componente app. Aqui ele criou um app config separadamente. Em alguns projetos ele
nem precisa desse arquivo separado, né? Eles colocam tudo aqui. Eu, sinceramente, prefiro dividir as responsabilidades, então esse arquivo aqui é muito bom. E ele fica aqui no app-config, né? Então aqui vai ser aqui que a gente vai adicionar os nossos providers. Aqui por enquanto só tem rotas, né? Mas vamos incluir serviços aqui de gerenciamento de estados no futuro. Mas essa é a estrutura. E aqui ele também criou o nosso app de rotas, né? Então aqui ele também dividiu aqui a responsabilidade e criou esse app routes. Então aqui que a gente vai colocar as nossas páginas, né? Os nossos lead load. De cara, qual que é a diferença desse projeto para um projeto modular, né? Muitas pessoas podem ter esse tipo de questionamento, né? Como que funciona a otimização? Antigamente, com o módulo, a gente conseguia, né, carregar partes do projeto aos poucos, né? Imagina que a gente está na tela de login e não necessariamente a gente precisa já carregar ali por trás, por baixo dos panos, a tela home, né? E aí, com o módulo, a gente deixava para carregar esse módulo home assim que ele fizesse o login. Dessa forma aqui, com componentes standalone, vai ser da mesma forma. Então, dessa forma, a gente vai economizar código, né? Então, aqui a gente já consegue juntar tudo. Então, componente, a gente já consegue importar módulos aqui. E ele vem com a variável standalone true, né? Para indicar que esse componente é independente. E aqui a gente consegue fazer vários imports. Então, vamos agora criar o nosso primeiro componente e vamos fazer a ligação aqui e ver como que fica na prática, né? Para criar um componente, a gente usa o ng, g de generate, c de component. Aqui eu vou criar uma pasta, então todo o diretório aqui é a partir do nosso app, né? Sempre a partir do app. Então, se a gente for criar um componente, nesse caso eu vou criar uma pasta chamada pages. E aqui eu vou dar um nome do nosso componente, que vai ser o nome do nosso componente principal, settings. E aqui a gente precisa informar que ele é um standalone, que é um componente independente. Show, ele criou 4 arquivos aqui para mim, um arquivo de HTML, um de spec, que é de testes, um TS e um de estilos. Aqui ele criou já para minha pasta, pages e os settings. Aqui, ó, continua o mesmo, né? Esses 3 arquivos aqui permanecem. O que muda de fato é só essa variável standalone e os imports que a gente vai fazer aqui. Então, para a gente testar aqui, ó, vou renomear esse nome, colocar teste de componente independente. Show. E agora eu quero, antes disso, vamos rodar o projeto. Ele serve mesmo. Vamos validar aqui como é que ele está hoje, como é que ele está rodando e como ele vai ficar. Show, vamos aqui abrir o localhost. Então esse é o projeto default do Angular, né? A gente vai dar uma limpada nisso. E aí a gente vai chamar o nosso componente settings que a gente criou aqui. Então, antes de tudo, vamos deletar todo esse código aqui que é criado, né? Pegar o spec. Deletar o título aqui, por enquanto. E agora ele está sem nada, né? Então aqui, como que a gente carrega um componente independente agora, visto que a gente não precisa importá-lo em um módulo, né? Aqui a gente não tem o nosso app module e aqui a gente não tem o módulo do nosso componente. Então, para a gente utilizá-lo, a gente vai copiar o nome do nosso componente, nesse caso é o settings component. Vamos no componente onde a gente quer utilizar, né? Então aqui em imports, a gente vai passar ele aqui dentro. E aí a gente vai chamar, vai importar. E aí, por último, a gente vai chamar o seletor dele, né? Então, nesse caso é o app-settings. E aqui no nosso HTML, a gente vai chamar a tag settings, app-settings. E aí, desse caso,
a gente já tem o nosso componente aqui carregando. Então ele continua independente e é de um import mais simples. Agora a gente não precisa mais de um módulo aqui para fazer a conexão entre eles. Bom, nosso projeto já está criado. No próximo vídeo vamos falar sobre estrutura de pastas e path map. Vamos dar uma organizada aqui no próximo vídeo na nossa estrutura. Se gostaram do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!